Olá, aluno do curso de licenciatura em matemática do Centro Universitário Uninter. Mais um exercício para a disciplina de geometria analítica. O nosso tema desse exercício é equação do plano. Então, ele diz aqui no exercício, né, escreva a equação geral do plano determinada pelos pontos A, B, C. E determine um quarto ponto pertencente ao plano. Tá? Então, eu tenho um plano aqui chamado de π, e esse plano ele contém 3 pontos aqui, A, B e C. E eu quero determinar qual que é a equação desse plano. Tá? Inclusive, para determinar esse quarto ponto, eu tenho que ter a equação do plano. Sem ela, eu não vou conseguir determinar esse novo ponto. Então, como que nós vamos resolver isso aqui? Ó? O problema é que, para você determinar a equação do plano, você precisa dos vetores. Ó. Eu não tenho os vetores, eu tenho os pontos. Mas eu sei que eu posso criar esses vetores aqui. Então, o primeiro vetor aqui, AB, ó, sempre com a mesma origem. Podia ser B, A, B, C, ó, né? Sempre com a mesma origem. Mas eu preciso sempre de 3 vetores para determinar a equação. Eu crio mais um ponto aqui, um ponto P, ó, um ponto pertencente ao plano, que eu não conheço. Então, uso x, y, z. Ó. Então, esse é o meu terceiro ponto. Ó. Então, eu posso utilizar aqui uma das formas para determinar essa equação, utilizar o produto misto. Ó. Quando 3 vetores pertencem ao mesmo plano, eles são coplanares, indica que o produto misto desses vetores é nulo, é zero. Então, se eu fizer aqui AP vezes AB vezes AC, ó, igual a zero, eu vou determinar a equação do plano. Então, antes eu tenho que determinar aqui os vetores. Então, o vetor AB, ó, quais são as coordenadas do vetor AB? Você vai diminuir, né? B menos A, B menos A. Então, você vai subtrair aqui, ó, menos 3 com menos 2, menos 5. Depois, menos 1 e menos 1, menos 2. 3 e menos 3, 0. Depois, o vetor AC. O vetor AC, 4 com menos 2, eu tenho 2. 2 e menos 1, eu vou ter 1. E, novamente, 3 menos 3, 0. E agora, o vetor AP. Então, como as coordenadas do ponto P são x, y, z, então vai ficar x menos o valor de A, né? Então, x menos 2. Depois, o y menos o 1. E o z menos o 3. Então, agora eu vou montar o produto. Então, AP vezes AB vetorial com AC. Ó. Então, isso aqui vai dar o determinante. Ó. X menos 2, Y menos 1, Z menos 3. Tá? E aqui embaixo eu vou colocar os vetores. Ó. A ordem não importa, né? Eu vou colocar aqui primeiro o AB que tem menos 5, menos 2 e 0, e o AC que tem coordenadas 2, 1 e 0. Então, isso aqui tem que dar 0, né? Então, aqui para a resolução desse determinante, você vai utilizar a regra de Sarros ou então o teorema de Laplace. Eu, particularmente, prefiro o Laplace porque é mais fácil de encontrar. Eu vou utilizar aqui a primeira linha para calcular esse determinante. Então, faz x menos 2 vezes o seu cofator. Ó. Menos, o segundo cofator sempre ele é mais y menos 1 vezes o seu cofator, 1, 3, e mais z menos 3 vezes o seu cofator. Aqui está errado, aqui é 1 e 2, né? E aqui que é 1 e 3 igual a 0. Então, lembrando que o cofator aqui só vai, quando a soma dos índices aqui for negativa, então o sinal vai ser alterado. Né? O cofator tem esse formato aqui, deixa eu escrever ele aqui, né? A e J é igual a menos 1 I mais J vezes o determinante IJ. Né? Então, esse menos 1 aqui só vai dar negativo, né? Quando a soma for ímpar, né? Que é o caso aqui do segundo. Então, aqui vai ficar x menos 2 vezes o determinante, ó,
Tira aqui a coluna do x menos 2, você vai ter menos 2, 0, 1 e 0. Menos, aqui vai alterar o sinal por causa da soma ímpar. Né? 1 mais 2, 3. Então fica y menos 2 vezes o determinante. Eu tiro a coluna do y, então fica menos 2, 2 e 0. E por último, a do z, z menos 3. Então aqui vai tirar a coluna do z, fica menos 5, menos 2, 2 e 1, igual a 0. Esses daqui eu vou tirar por quê? Porque o determinante, quando tem coluna ou linha de zeros, dá 0. Então isso aqui é 0 e 0. Só vou calcular esse último aqui, ó, mais z menos 3, daí aqui calculo o determinante, ó, fica menos 5 e aqui dá menos 4, fica mais 4. Igual a 0. Então, aqui no parênteses, eu vou ter menos 5 com mais 4 vai dar menos 1, que vai multiplicar o parênteses aqui. Então, vai mudar esse sinal do z, vai ficar menos z mais 3 igual a 0. Então, eu tenho a equação. Então, vamos assim, interpretar isso aqui, ó. Mas a pergunta aqui é a seguinte, mas professor, a equação, né, ela tem sempre esse formato aqui, né? Ax ao quadrado mais bx, opa, não tem ao quadrado, mais cx mais, desculpe, y aqui é z e aqui d. Essa aqui é o formato da equação geral do plano. Mas aqui ele só deu z, né? Ele é um plano, quando acontece isso, de ficar só uma variável, você sempre tem um plano paralelo a um dos eixos. Ó. Nesse caso aqui, como o z é menos 3, ó, esse plano ele é paralelo ao plano xy. Ó. Então, vamos interpretar isso aqui. Ó. Você tem o espaço, né? Então, você tem aqui x, y, z, está em terceira dimensão. Esse plano ele vai cortar aqui embaixo, no menos 3, ó. Você tem aqui a origem, né? Então ele corta aqui no menos 3, ó, e vai ser paralelo ao plano XY. Tá? Então ele é um ponto do tipo assim, ó, x, y e menos 3. Então você vai atribuir qualquer valor para x, y, mas o z nunca muda, o z sempre é menos 3. Então se eu quero um quarto ponto, vamos pôr aqui ponto D, ó, você atribui valores para x e y. Por exemplo, ó, 1, 2, menos 3. Um ponto E, menos 1 e menos 3. O que não pode ser alterado é o z. O z tem sempre menos 3. Então, esse é um exercício da disciplina de Geometria Analítica. Uma aluna fez uma pergunta na tutoria e justamente sobre esse problema. Então, a todos, bons estudos.